Olá, seja bem-vindo, signo de Capricórnio. A gente vai fazer uma leitura aqui para o mês de julho de 2026, tá legal? Eu peço que você tenha discernimento, que pode ser que a leitura não seja para você e tá tudo bem, né? Porque é uma leitura de YouTube, uma leitura geral para muita gente, então pode ser que ela não se conecte com você. Vamos lá, signo de Capricórnio, julho de 2026, capricornianos na mesa, conexão, permissão para conexão com o signo de Capricórnio. Capricornianos na mesa, signo de Capricórnio, mês de julho de 2026. Capricórnio, Capricórnio na mesa, signo de Capricórnio. Capricórnio é assim. Aqui me fala que existe dores que acontecem com a gente que elas são é muito ruim naquele momento. Claro que é muito ruim, porque são traições, são tristezas, são quando você confia muito em uma pessoa, que você se abre, que você se entrega, que você se coloca no colo, digamos assim, da outra pessoa, em confiança, em compatibilidade, enfim. E aí essa pessoa te trai. Então, assim, é muito triste e isso mexe muito com a gente. Mas quando isso acontece, a gente fica cego nas nossas dores, nas nossas tristezas e esquecemos de ser um pouco mais altruísta com relação a isso, né? Porque se o universo permitiu e se aquilo aconteceu, é porque realmente finalizou. Nascemos sozinhos, morremos sozinhos, vamos embora sozinhos, entende? Então, assim, há esse diagnóstico onde a gente fica preso a essa situação, achando que a gente vai viver aquilo para o resto da vida, e às vezes é só um ciclo que finalizou, e para finalizar teria que ser daquela forma. Precisava ser, de repente não, mas o modo como você pensa, o modo como a outra pessoa pensa, o mundo que você é, porque cada um de nós somos um mundo diferente, né? O mundo que você é, de repente o universo achou da melhor forma de desligamento, de ensinamento, fosse assim, tanto para você quanto para a pessoa, né? E aí, nesse processo de desligamento, onde você é traído e você se sente dolorido com essa traição profundo, eu vejo que foi bem profundo. Aí aqui há um renascimento, onde você enxerga a vida de uma outra forma, de uma nova perspectiva, trazendo para você um crescimento muito grande, muito evolutivo com essa dor, porque a gente só cresce na dor, né? Infelizmente, né? A gente cresce muito na dor, na tristeza, no abandono, na rejeição, tudo isso mexe muito com o nosso interno e faz a gente, ó, pensar, e como vai ser, e tã, e tal, e a gente vai maturando aquilo dentro da gente, a gente vai crescendo. Então eu tive tal atitude, aconteceu isso, eu abri para tal X e aconteceu Y. Então você vai começando a lidar com o jogo da vida de uma forma mais branda. E em certo momento, aquilo que te machucou tanto não te machuca tanto hoje em dia mais, porque você entendeu o fluxo da vida, entendeu que está todo mundo evoluindo, todo mundo aprendendo o tempo todo. Não é que não machuca, machuca menos, é diferente, tá? E aí, com o fluxo da vida, você aprendeu e você renasceu com essa dor que te causou. Você não é mais a mesma pessoa. Você teve que se reformular e se reorganizar psicologicamente e financeiramente, né? Pode ser que seja uma traição é, íntima, amorosa, sim, mas também pode ser que seja uma traição de sociedade, de amigo, de parente, de família, enfim, mas foi uma traição que te renovou, mudou sua vida completamente. Hoje você encontra numa possibilidade de auxílio, onde você focou no financeiro de alguma forma. E hoje você tem essa condição de auxiliar outras pessoas, onde você pode até auxiliar, digamos, né? E as pessoas, eu vejo assim, um capricorniano que hoje tem uma condição financeira que veio através da dor, né?
você tem uma condição financeira favorável e que vê através da dor. Só que aí existe as pessoas, ou a família, ou alguma coisa no contexto que fica te cobrando, falando coisas para você no sentido de achar que você é obrigado a fornecer ajuda, auxílio financeiro para essas pessoas, onde na verdade não, você não tem obrigação alguma de fornecer nenhum auxílio financeiro para quem quer que seja, entende? Mas eles acham que você tem. Então há um bate-boca, há uma conversa atravessada que aqui está ocasionando, né? Aqui me fala que o foco que você tem é na vitória, na sua estabilidade, na sua tranquilidade, no pensamento e na sua segurança de vida. Você está um pouco lixando quem que fale ou que não fale ou qualquer coisa, porque você venceu. Então, falar ou não falar não te atinge em absolutamente nada, né? Mas aqui me fala que há um esforço que você tem que ter para você poder vencer e transmutar a energia do, do não auxílio, do egoísmo, de repente, do achar que você não precisa lidar com essa situação, entende? Às vezes é preciso que você passe a ensinar alguma coisa para essas pessoas. Preciso passar esse recado, eu tenho que passar. Então precisa que você ensine, ou você já está ensinando de alguma forma a essas pessoas nesse sentido. Algum outro grupo aqui, há uma fórmula que você fala, você está humilhando as outras pessoas porque você também conseguiu atingir esse patamar, tipo assim, uma família que foi traíra com você e hoje você tem uma condição financeira boa, e aí eles pedem sua ajuda e você humilha eles de alguma forma, você fala algumas coisas que não é legal, entende? E eles pedem para você ter atenção com relação a isso, que não é necessário. Não há necessidade de você agir desta forma. Desculpa, eu preciso passar. Quando vem, eu preciso dar o recado. E aí, aqui internamente, me fala assim, a carta de base sua aqui, existe uma parceria, uma troca, onde você tem que esforçar para lidar com essas situações, porque vamos entender, é sua família. Entende? Então não tem como você fugir da regra de que eles são família. Apesar de ser tóxicos, eles podem ficar numa prateleira bem mais longe de você. Mas não há uma possibilidade, por exemplo, de você se esforçar para poder auxiliar, se não vai te fazer falta ou se vai qualquer coisa nesse sentido. É como se o tarot estivesse dizendo para você mostrar para eles que você é muito além, muito melhor, entende que você é uma pessoa evoluída, que você é uma pessoa melhor. Eles querem praticamente que você entenda isso, que você ensine eles isso. Não é com ataque que você vai ensinar, é sendo uma pessoa bondosa, sendo uma pessoa inteligente, não deixando eles adentrarem a sua vida, porque eles podem te prejudicar novamente, mas mostrando para eles que você é uma pessoa melhor. Eles querem dizer isso, não é atacando, falando, humilhando eles, é agindo de uma outra forma. Enfim, bom. Aí a carta de bloqueio fala da escolha, que existem escolhas que você pode fazer, escolhas em ser uma pessoa melhor, escolhas em ter um relacionamento melhor, escolhas em ter uma pessoa inteligente do seu lado, uma pessoa que te apoie. Então há uma escolha em ser essa pessoa, entende? Que você pode fazer. Então há uma escolha de transição de pessoa que você tem que fazer. Quando você não faz, isso bloqueia a sua energia. Eles dizem isso para você. Aí o foco que você tem que ter é no aprisionamento de uma tristeza, de uma angústia, de alguma coisa que te aconteceu no passado, de uma traição do passado. Eles falam que hoje você vive numa situação onde os benefícios financeiros são razoáveis, então não há necessidade de você ficar preso a uma traição, de um dinheiro que você perdeu no passado, se o universo trabalhou e te reformulou e te entregou muito mais. Hum? Eles pedem para dizer isso para você. Então se liberte, pare de ficar preso psicologicamente a alguma situação, em alguns traumas do passado, se liberte disso imediatamente, procure ajuda se for o caso. Pede para dizer isso para você.
Aí eles falam aqui que o foco que você tem que ter é no poder que você tem agora, não é o dinheiro, entende? Você tem um poder aqui de manifestação, de intuição, de espiritualidade, de ação, de movimento, de ensinamento, de manipulação de energia muito grande. Então você jamais passará por qualquer dificuldade que seja, porque você entendeu o fluxo e o influxo do universo. Entende? Eles pedem para dizer isso. E tem uma pessoa, existe uma pessoa que está com você aqui nesse processo, né? Existe, se você é uma mulher, existe um homem. Se você é um homem, existe uma mulher. Vice-versa. É do sexo oposto, não tem a ver com relacionamento, não. Tem a ver com ajuda espiritual, uma troca energética que você tem com essa pessoa, onde você fala sobre a sua espiritualidade, a pessoa também, e vocês são muito parecidos nas energias. Aqui tem esse conceito também de aprendizado, de troca, é muito favorável aqui, de crescimento muito mútuo. Pede para você focar nisso, nesse aprendizado, tá? Entre os seus relacionamentos existe a carta da morte. Você está renascendo, reformulando. E mais uma vez, eles pedem para dizer para você: se liberte dessa prisão mental que você está colocando para você criar novas estruturas, novos relacionamentos, novas amizades, novo network, você criar nova fase. Aqui precisa que você se liberte realmente de fases de tristeza, de situações, porque você não é mais a mesma pessoa. Você já é uma outra pessoa, você tem uma nova perspectiva. Então a carta da morte é isso, é quando você morre em vida, você muda o seu estilo. É tipo quando você tinha 20 anos e hoje você tem 40. Então o que aconteceu com você? Você tinha 20 anos, hoje você já tem 40. Então você já é outra pessoa, já tem outro gosto, quer morar em outro lugar, quer viver outra fase, já é uma fase diferente. Então, assim, crie essa estrutura de vida com a idade que você tem hoje e se liberte de aprisionamentos, de situações, de fadigas mentais que está aí te prejudicando. Eles pedem para dizer isso para você. Internamente, eu vejo que você está aqui vivendo um valete sendo um cavaleiro, né? Então, assim, é como se você internamente vivesse numa fase de vida que foi muito no passado, enquanto na verdade você se mostra como um cavaleiro, você já evoluiu, já cresceu muito. Então você tem esse poder mágico na sua mão, que louco! Você tem um poder mágico na sua mão. E você precisa entender isso. Há um trabalho espiritual aqui, com certeza você vai trabalhar com a espiritualidade no futuro. Aqui me fala com relação a uma pessoa que vai trabalhar com a espiritualidade no futuro aqui, entende? Tem uma espiritualidade moldando você para você desenvolver um trabalho. Para algumas pessoas é isso, tá? Preciso passar o recado. Mas há uma cura interna que você que vai chegar, há uma fórmula que está sendo trabalhada em você. Entenda, você evoluiu, você não é mais a mesma pessoa. Entenda isso. O quanto antes você entender, melhor. Externamente, existe aqui um processo onde existe um contrato, onde houve um contrato e que você clama por justiça. Todo mundo que vê você, que conhece você, seus familiares, eles sabem disso, que você vive na espera, na expectativa dessa justiça que seja feita, dessa traição lá do passado, de alguma coisa que aconteceu que não foi justa com você e que você espera essa justiça. Todo mundo vê você nisso, nesse aspecto, entende? Eu acho aqui, analisando essa situação, pelo que o tarot está dizendo o tempo todo, é uma libertação que você tem que ter, é uma transmutação de energia, porque quando nós, capricornianos, entendemos que a vida ela é cíclica e as energias elas são favoráveis a nós, quando nós ficamos presos a um diagnóstico, a uma situação que nos aconteceu, a um desejo, a uma vontade, ou qualquer outro aspecto, os influxos da vida que a gente não deixa ela fluir, não entende que tudo isso é para levar nós para um lugar, para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente lidar com outras pessoas. Então, esse é um influxo da vida, ela cria estruturas, cria fórmulas para poder elevar a gente de algum lugar, de um ponto a outro, né? Quando a gente entende isso,
isso, a gente não fica preso aos pequenos detalhes, às pequenas situações, porque quando a gente se prende, o fluxo de energia também prende, ele fica ali em fluxo. Aí você está aqui clamando por justiça, por um contrato que foi quebrado, por um contrato que não foi justo. Então, assim, é um fluxo energético que você está travando, você está não deixando as coisas novas chegarem para você. E o que vem para você é muito maior, muito mais grandioso, porque há um poder aqui sendo dado para você, e ele não seria dado se não tivesse acontecido isso. Então precisou acontecer isso para quebrar você todo internamente, para elevar você e te colocar numa situação de glória. E essa situação de glória, ela só entra na sua vida mediante ao seu aprendizado, mediante a você entender o que o universo fez com você e não culpar as pessoas pelo que aconteceu. Entende? Quando você entender esse fluxo energético, e as coisas vão fluir de uma forma grandão. Eu vejo você, inclusive, você tem um trabalho, uma conexão muito grande com a espiritualidade aqui. A maioria desse do grupo que eu estou me conectando, eu vejo você tendo um trabalho muito grande com a espiritualidade. Se você não tem um trabalho com a espiritualidade, eu vejo que você pode ter manipulado as energias com relação a isso. Isso não vai ser legal. Não vai ser legal. Se você fez simpatia para poder lidar com aquela situação do passado de coisa, não vai ser legal. O resultado já vou te dizer logo que não vai ser legal, porque você não pode manipular as energias, porque o universo agiu de uma forma para poder te elevar para um outro processo. Quando você não aceita por ego, por qualquer situação que seja, e você tenta manipular as energias pelo aquilo que aconteceu, você fica preso ao seu ego, e aí você está agindo contra o universo, não é contra a pessoa que foi ruim com você, entende? Então aí o universo ele tende a dar um chicote retorno para você, porque você está interferindo na energia da outra pessoa, quando a ação foi do universo, não foi da pessoa. Entende? Quando a gente não pode manipular as energias, não pode. A gente não deve manipular as energias desse modo, né? Desse modo, não. Fiquem com Deus, espero ter auxiliado, espero ter contribuído. Não posso deixar de falar do óleozinho, que fica aqui embaixo, é energético, ajuda na proteção, é muito bom ter. A leitura particular comigo, meu telefone está na bio, dura em torno de 1 hora, 2 horas, é por chamada de vídeo. Não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque isso me auxilia bastante. Fiquem com Deus e até a próxima.